profissionais qualificados. Por outro lado, os trabalhadores reclamam da falta de salários atrativos e plano de carreira. Confira aí. São mais de 1.100 vagas de emprego. Isso só em Maringá. Tem ofertas de trabalho para auxiliar de linha de produção, de limpeza e auxiliar de logística, entre outros serviços. Sem contar as 59 vagas para as pessoas com deficiência. Oportunidade tem e em diversos segmentos. Acontece que não está tendo tanta procura. Maringá tem metade do problema que Curitiba tem e que as outras capitais têm. Então, a quantidade de pessoas disponíveis para trabalhar versus a quantidade de vagas, esse percentual é muito maior em Curitiba. Então, se a gente olhar o cenário, não é que não tem gente para trabalhar, é que não estou conseguindo melhorar o meu ambiente de trabalho para que essas pessoas se sintam pertencidas, para que elas fiquem mais tempo no trabalho e para que elas se interessem pela atividade. Existem atividades que realmente as pessoas não vão ter interesse. Aí eu tenho que, como gestor, mudar, buscar outras soluções. Segundo os especialistas, está sobrando vaga e faltando gente por diversos motivos. Entre eles, o crescimento desproporcional das empresas em relação ao da população. Outro fator que é considerado é que esta geração tem menos interesse na carteira assinada. Isso não é só pelo estilo de vida mais imediatista. O formato CLT deixa de ser atrativo muitas vezes por conta do salário ou a falta de benefícios e planos de carreira. Então eu tenho que mostrar para ele quais as vantagens que trabalhar naquele trabalho que às vezes é muito chato vai ajudar para ele no futuro a se desenvolver como pessoa e como profissional, que faz as pessoas permanecerem mais tempo no trabalho. Disparado em todas as empresas, oportunidade de crescimento. Então eu tenho que mostrar para as pessoas a oportunidade de crescimento que minha empresa oferece para ele, como pessoa, como profissional, E isso faz com que ele fique, porque ele tem que sentir que ele está crescendo. E eu tenho casos de pessoas que, porque não foram promovidas, pediram demissão em 6 meses. E, às vezes, não acontece essa promoção. Mas eu tenho que mostrar o quanto essa pessoa desenvolveu. Então, eu tenho que ter ferramentas de RH que ajudem a pessoa assim, olha o quanto você desenvolveu, olha o que você aprendeu agora, olha quanto você está aprendendo e dar mais desafios. Essa geração gosta de ser desafiada. Outro ponto que precisa ser solucionado é a falta de capacitação. Iniciativa que pode surgir da própria empresa contratante. A gente está com uma taxa de vagas abertas superior ao período de Natal, e o Natal nem chegou. Então, esse número deve disparar. O que acontece com algumas posições? Aí você vai em algumas empresas que normalmente são empresas com um bom ambiente de trabalho, uma liderança que dá feedback, uma liderança participativa, uma liderança que fala a verdade. O jovem não tem problema com a verdade, ele tem um problema em não saber a verdade, em não saber. Então, se eu tenho uma empresa que faz isso, essas empresas não têm problema de contratação. Então, talvez o gestor olhar para dentro da organização, ver o que ele está fazendo, não vou dizer de errado, mas está ainda trabalhando como no passado, ele tem que mudar e se adaptar para ser atraente a essas novas gerações. E a mesma coisa vale para os cursos. Por que eles desistem dos cursos? Então, quem criou esse curso tem que olhar como o meu marketing vai conseguir mostrar para esse jovem a vantagem de fazer esse treinamento, a vantagem de se desenvolver, a vantagem de estar sentado naquela cadeira. Gente, olha só, para continuarmos então falando sobre isso, vamos conversar com a gestora de recrutamento, Michele Guedes, via Piana, que está aqui com a gente. Ela vai passar algumas dicas sobre o mercado de trabalho também. Boa tarde, Michele, bem-vinda. Boa tarde, obrigado pelo convite. Michele, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque diante dessas mudanças tecnológicas, esses comportamentos, quais que os aspectos que devem ser levados em conta para a pessoa se preparar aí para o mercado de trabalho? Como a gente viu, trabalho está sobrando, Exatamente, Mauro, tem muita vaga de emprego e a gente percebe que as empresas estão nessa dificuldade de encontrar pessoas. E vamos pegar um exemplo, área industrial, são muitas máquinas novas, tecnologias novas, são empresas com novos equipamentos e os profissionais não estão acompanhando o conhecimento necessário, principalmente a parte de tecnologia. Aí nós também temos que avaliar a questão do perfil profissional. Pessoa jovem hoje, como a gente viu até na matéria, eles não estão querendo ir para uma função operacional, porque eles já nasceram numa era digital. Então as empresas estão tendo que contratar os profissionais mais maduros, sênior, para funções operacionais, porque o jovem ele não tem interesse.
Teve uma matéria sobre isso, que eles estão procurando pessoas de mais de 50 a mais, né? Para trabalhar, tanto em caixas de supermercados e tal. Só que daí eles estão sentindo a dificuldade deles se aperfeiçoarem junto com... São 3 gerações, às vezes, trabalhando junto também. O importante é eles se entenderem. Está dando super certo também. Mas assim, diante dessas tecnologias também, Michele, como usar isso a favor? É muito importante entender o perfil que a empresa contrata ou você como profissional, a função que você vai exercer. A maioria das empresas de tecnologia, sistemas, por exemplo, já começaram a trabalhar com profissionais no modelo híbrido ou 100% home office. Por quê? A internet leva em qualquer lugar. Então, se a pessoa tem uma habilidade com digitação, com ferramentas aí de informática, de sistemas online, ela consegue uma recolocação. Mas para isso tem que também fazer curso, se aperfeiçoar. Se você quer trabalhar com tecnologia, você tem que buscar se aperfeiçoar em tecnologia, né? Entender do trabalho ali também que você está fazendo. Mas assim, e quais que são as maiores dificuldades sobre essa retenção de colaboradores? Como trabalhar essa parte também, Michele? Nós chamamos, Mauro, de 3 pilares de motivação: pessoal, profissional e financeiro. A empresa ela precisa se preocupar com a questão da motivação. Então, se você pega alguém mais maduro, 50 mais, 40 mais, ele tem motivações diferentes do que alguém de 20 anos. Então, para a empresa poder reter, ela precisa entender o que motiva aquele funcionário estar ali todos os dias, estar com esse comprometimento. E outra coisa assim, Michele, e o que os colaboradores eles podem fazer para se manter, né, e se destacar em seus empregos? Se aperfeiçoando, entendendo essas diferenças de idades também, porque cada um tem o seu conhecimento, né? Tipo assim, a gente 50 a mais não tem tanta na parte da tecnologia, mas a gente tem uma bagagem de conhecimentos também, porque a gente já viveu muitas coisas que eles também não viveram, né? Essa troca, Mauro, é muito importante, porque você pega alguém mais maduro, ele tem habilidades e competências desenvolvidas que essa geração nova não tem. E ao inverso também, habilidades e competências da tecnologia, por exemplo, que os jovens têm mais facilidade, eles conseguem trocar experiências entre si. Então, a empresa que consiga ter uma oxigenação, essa multicultura em relação às gerações, ela tem um ganho, porque ela tem habilidades e competências de um lado e habilidades técnicas do outro que pode se fundir e dar um bom resultado. E você acha que as empresas estão procurando mais isso? Fazer essa mistura também de idades, trabalhar juntos ali? Como que está essa procura? Como que você vê esse mercado? Algumas empresas ainda possuem uma cultura onde o desenvolvimento da gestão em si não está preparada. Então, a gente ouve aquele termo um pouco pejorativo de essa geração ninguém quer trabalhar, mas será mesmo? Talvez é o estilo de gestão, perfil do líder, cultura da empresa que não deixa essa nova geração entrar. Então, a empresa em si, ela precisa mudar. A gente fala mudança de mentalidade. O mindset da empresa em relação à gestão, ela precisa mudar para poder absorver esses profissionais, porque uma hora vai ter escassez dos 40, 50 a mais, porque nós vamos envelhecer, né? E aí, a empresa tem que estar preparada para isso. Mas também há também, né, Michele, esse conflito aí geracional nos negócios de hoje. Mas como lidar com isso? Como você falou, porque geralmente os jovens agora, mas quanto que eu vou ganhar? Mas tem que trabalhar no sábado? Não, tem que fazer hora extra. Então, isso complica também, de repente, na hora de você contratar, porque na nossa geração não tinha isso. Você ia fazer teu salário, você faz seu salário, né? Você vai mostrar e você tem crescimento, como a gente viu ali muitas empresas que dão a chance de você crescer dentro da empresa também, né? Mas tem que começar. Exatamente. Tem que ter essa chance, né? A minha preocupação, assim como gestora e na área de consultoria que eu atuo, é essa ansiedade dessa geração. Eles estão nascendo já com uma ansiedade de querer as coisas muito rápidas. Por exemplo, nós fizemos uma faculdade de 4 anos, eles não querem ficar mais 4 anos na faculdade, eles vão para faculdades... paciência. Eles querem fazer os tecnólogos de 2 anos, né? Falam, nossa, a gente ia lá, fazia 4 anos e, né... Fazia, mas eles têm essa ansiedade. Muitos não vão nem para a faculdade porque faziam um curso técnico, que é válido também, mas essa ansiedade nós temos que estar contornando. Então, esse choque da geração, é o que acontece. Você tem um líder que ele tem 50 a mais, mas você tem alguém subordinado a ele que tem 20 anos.
Se esse gestor não está preparado para fazer essa gestão e essa pessoa que entrou não foi bem integrada para trabalhar com esse gestor, então são as duas partes, se preparar, não anda. O resultado na empresa ele vai acontecer quando ambos estão preparados, porque vai ter o choque que a gente fala, de realidade. Então, precisa se preparar. A empresa ela tem que ter um processo de integração, desenvolvimento, treinamento voltado para isso, para a área comportamental. Não, e é importante também até eles entenderem, né, os jovens aí, essa importância de você ir para a faculdade, você ter contato com outras pessoas também. De repente, como ela falou, é válido um curso aí de 2 anos, EAD e tal, mas o contato que você tem na faculdade, o aprendizado ali, troca de experiências e tal, é muito importante também para você aprender, que você leva as dúvidas do seu dia a dia para os bancos ali, junto com os amigos, junto com os professores. Mas assim, Michele, você tem alguma dica específica assim para dar para as pessoas assim, né, nessa entrevista de emprego, o que esses jovens podem fazer também? Principalmente essa parte do autocontrole emocional e essa questão da ansiedade. O que nós percebemos? Eles estão muito intoleráveis a algumas coisas. Mesmo na entrevista de emprego ou no primeiro dia de trabalho, acontece alguma coisa que não lhes agrada, eles já desistem. Então, o jovem hoje ele precisa se preparar mais, ele precisa ter um pouco mais de tolerância com algumas situações que talvez não vai ser do jeito que ele quer. A gente precisa trazer ele para uma realidade. Aí que eu entro na parte da integração que eu falei. Nós, como mais experientes, sentar com essa pessoa e falar, olha, aqui funciona dessa forma, nós temos esses perfis de liderança, as pessoas que trabalham aqui são mais velhas, então você vai ter que ter um pouco de paciência, você vai ter que se integrar. E é isso, o jovem ele precisa entender que ele vai entrar num mundo que está funcionando e ele não vai talvez entrar para mudar o mundo agora. E assim, e o que pode de repente, Michele, atrapalhar o processo de entrevista ali de emprego? O que pode dar errado nesse momento? O excesso da ansiedade. Então, eu já percebi em entrevistas que a pessoa chega tão carregada de vontade de falar de si, que às vezes a gente tem que dar uma acalmada, conversa uma coisa pessoal para a pessoa estabilizar, aí ela consegue falar sobre si. Se chegar na entrevista com essa ansiedade, essa freneticamente querer o emprego, às vezes pode atrapalhar. Então, o principal fator hoje, Mauro, ansiedade. No momento da entrevista, ou quando você quer muito uma vaga, você tem interesse, você acabar trocando os pés pelas mãos, inclusive no bate-papo, às vezes uma videoentrevista, tem que manter um pouco mais a calma. Até porque de repente o empregador não é tudo aquilo que ele quer. Você pode ir com mais calma, explicar suas habilidades, deixar ele explicar também o que ele está precisando naquele momento ali, para ambos se entenderem ali, né? Porque você vai achar, putz, esse aí tá se achando o máximo, ele sabe tudo, ele vai dominar o mundo e acaba não ficando com a vaga por Frustra, causa disso, né? E às vezes frustra, porque a pessoa entra com essa energia, com essa vontade de trabalhar, mas a empresa tem um ritmo um pouco mais lento, as decisões são um pouco mais demoradas. Então, nos motivos de saída das empresas, quando eu vou mapear, eu preciso sempre entender por que saiu da empresa. E as pessoas falam, porque não era aquilo que eu queria, mas houve essa conversa inicial, então por isso que é importante a empresa e o profissional terem uma boa conversa no início, na entrevista ou no primeiro dia de trabalho para alinhar essas expectativas. E os jovens terem um pouquinho de paciência também, né? Porque é muita informação para nós e para vocês também, né? Essa mudança, como a gente falou, desses 50 a mais voltarem para o mercado, mesmo estando aposentado, eles estão voltando, porque eles têm uma bagagem e essa troca de experiência é muito boa. A tecnologia, juntamente com a gente, vai dar certo. É só ter calma, né, Michele? É verdade. Michele, quero agradecer, obrigado pelas dicas aí, poder ajudar a gente um pouquinho. Você, então, que está procurando uma vaga, um trabalho também, a gente está vendo que tem bastante vagas aí também, mas é na hora de você conversar, fazer entrevista também, saber se pontuar ali. Gratidão, obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos para o intervalo, gente? A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco o nosso assunto será sobre comunicação não violenta. Você sabe o que é? Se você não sabe, vai aprender com a gente no próximo bloco. Eu já volto. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com o meu amigo, o nosso prefeito Beto Luniti. Eu queria pedir a sua confiança, o seu voto de confiança no Beto Luniti. Primeiro que o Beto Luniti é um homem honrado, que trabalha na política para fazer o bem para as pessoas. É um dos grandes gestores que nós temos hoje. Se Toledo vai bem, o Paraná vai bem. E é por isso que Toledo tem que continuar indo bem junto com o Beto Luniti. Aqui em Toledo, eu estou com o Beto Luniti. Para frente, Toledo. Estamos juntos.
Vota 55. Meu nome é Rodolfo Garcia. Sou professor de artes marciais. Há 20 anos formando os campeões em Toledo. Peço seu voto. Número 10010, CC Rodolfo Garcia, para vereador. Bruno Dolmaier, administrador de empresas e escritor. Sou candidato a vereador com o número 10122, Partido Republicanos. Estou com Lúcio e Costenaro por uma Toledo melhor.